Olá, meu povo, tudo bem? Hoje gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando plantas de folha verde com intenso brilho. Porque são essas aqui, pessoal. Algumas aqui que eu separei para estar gravando esse vídeo de hoje. E eu espero muito que vocês gostem. E se gostarem, deixe o like, o comentário. Terei prazer em responder todos vocês. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações. E venha fazer parte do meu mundo verde. Então, pessoal, começo aqui pela samambaia alface. E essa linda planta, né, de folha verde, sem detalhe, com um intenso brilho. Olha só que coisa mais linda, né, pessoal? É uma samambaia bem detalhada, né? Diferente de algumas outras, uma samambaia que não pende, né? Essa aqui não deita. Bom, pelo menos a minha aqui não deita, não. É uma samambaia que fica muito linda, né? Na época da primavera e verão. Mas tem como a gente manter ela linda assim também durante o outono e o inverno. Eu armazeno água de chuva e faço a rega dela com água de chuva nesse período de agora de seca, né, que é o outono, assim meio friozinho, onde ela fica meio feia, mas eu consigo manter ela com a água de chuva. Eu lavo as folhas dela com água de chuva e também faço a rega com água de chuva. Então essa é a minha dica. E deixo ela pegar um pouquinho de sol, aquele sol bem fraquinho. Ela gosta também. Então, essa é a primeira planta, samambaia alface ou ninho de passarinho. Olha só que brilho lindo. A segunda planta é a lírio da paz, né, que é uma planta também da folha só verde, sem nenhum detalhe, com intenso brilho também. Olha só como ela é bem brilhosa, né, pessoal? É uma plantinha também de sombra, né, que gosta de claridade, uma planta que floresce, uma planta de fácil cultivo e muito brilhosa, né? As folhas dela são um pouco delicadas, o sol queima, né, as folhas dela, se bem que dá para adaptar o lírio da paz na meia sombra, né? Pegando um pouquinho de sol da manhã ou do finalzinho da tarde, mas ela é uma planta de sombra. Aqui eu cultivo ela só na claridade, com bastante claridade, mas ela não pega sol. E ela fica assim linda, maravilhosa, com essas folhas com bastante brilho, né? Então essa é a lírio da paz, uma plantinha bem popular, né? Bem conhecida e bem cultivada. De fácil cultivo também. Maravilhosa. E eu tenho aqui também a Dracena pau d'água, que é uma planta também de folha só verde, né, pessoal? Sem nenhum detalhe de outra cor. Ela também tem um brilho intenso nas folhas. Tá muito grande aqui num vaso grande. O vaso dela, eu acho que ele pega uns 20 litros de substrato. E ela tá assim, olha, maravilhosa. Cultivada na sombra. Tenho ela também bem grande no chão, né? Cultivada no chão e pega sol. Eu já mostrei ela em alguns vídeos. E não tá bonita, tá queimada. Então é complicado, né? Porque no sol ela queima e não tem como a gente cultivar uma planta de grande porte, como as dracenas pau d'água, que elas crescem bastante, assim no vaso, né? Porque essa minha aqui eu já estou até pensando, o que que eu vou fazer com ela? Porque ela tá muito grande, pessoal, tá enorme, mais alta do que eu, com quase 2 metros. E eu não sei onde eu vou colocar ela. Seria o ideal
plantar ela no chão, né, para ela ter mais liberdade de crescimento, mas não tem um local assim de sombra não, que pega pouco sol, né? Pouquinho de sol ela suporta, ela fica, continua linda assim, mas não tem como, não tem uma árvore aqui, teria que ser uma árvore bem grande para plantar ela próximo, né, para ela estar se abrigando na sombra da árvore. Mas vamos ver o que que eu faço com ela. Então é uma planta também de brilho intenso nas folhas, né? Olha só que coisa mais linda. Bem brilhosa, bem ornamental. Então essa é a Dracena pau d'água. E eu tenho aqui também do ladinho aqui a Dracena sanderiana ou Dracena bambu da sorte, que é também uma planta que tem muito brilho nas folhas, né? Não tem nenhum detalhe de outra cor. É assim, essas folhas muito brilhosa, muito delicada, linda, né? É uma planta linda. Tá com 2 mudas, olha só. Eu vou ter também que passar ela para um vaso maior. Ela cresce bastante também. E vou ter que procurar um lugar de sombra para continuar o cultivo dela na sombra, né? Com bastante claridade, ou um pouquinho de sol da manhã ou do finalzinho da tarde, para continuar com ela assim linda e maravilhosa como ela está aqui. É uma planta de fácil cultivo, né? Uma planta que não exige nada. Ela cresce bastante, cresce linda, sem exigência nenhuma. Agora chegou a época de reduzir as regas, né? O outono a gente tem que ter cuidado com as regas em certas plantas, senão a gente acaba perdendo. Então essa é a Dracena sanderiana ou Dracena bambu da sorte. E aqui eu tenho também planta verde sem detalhe, né, de outra cor, que é a Monstera deliciosa, ou popularmente costela de Adão. É também uma planta com intenso brilho, né, desde que a gente mantenha as folhas delas assim limpinhas, porque elas pegam bastante poeira, né, também. Época agora já não tem mais chuva, muita chuva, né? Então acumula bastante poeira nas folhas das costelas de Adão, a folha é grande, né? E da maioria das plantas, né? Acumula muita poeira. Então a gente tem que ter cuidado para estar sempre mantendo limpinha, mantendo as folhas limpinhas, que é por onde elas respiram, né? As plantas respiram pelas folhas. Eu acho, né? Elas respiram pelas folhas. Porque quando a gente deixa as folhas delas muito empoeiradas, algumas até acabam morrendo, né? Algumas que são assim delicadas, que não são muito resistentes. Essa aqui é uma guerreira, né? Costela de Adão é uma planta muito resistente. Planta ótima aí pra gente cultivar sem muita preocupação, né? E ela é uma gigantona também. Aqui a minha tá pendente. Olha só que linda que ela tá, pessoal. Tá pendente. Tô gostando muito aqui. E ela tá assim pendente. Tem umas folhas aqui que tá quase pegando no chão. E ela não tá no chão. Ela tá aqui em cima de um banquinho aqui. Que eu já tenho esses banquinhos aqui que é pra colocar vasos em cima mesmo. E ela tá com as raízes aéreas, olha só. Essa raiz aqui estava muito grande e eu podei, né? Não cortei tudo, porque elas levam nutriente para a planta também. Aí só podei as raízes dela, mas está maravilhosa a costela de Adão. Muito decorativa, né? Uma planta aí que decora qualquer ambiente, deixa linda, linda, linda. Maravilhosa. E aqui, pessoal, eu tenho essa planta aqui que é pouco vista, né? Eu vejo muito pouco essa planta aqui. É a Policias escutelárias, escudo aralha.
É uma planta também verde, sem detalhe de outra cor. Com as nervuras bem detalhadas, né? Uma planta bem ornamental também. Na verdade, ela é uma planta arbustiva. No chão ela cresce bastante. E ela, digamos assim, que ela ramifica bastante. Então aqui eu estou cultivando essa no vaso. Mas eu tenho também ela no chão. Ela está enorme. Tá um arbusto maravilhoso. É uma planta de meia sombra ou de sol, né? Podendo adaptar ela para o sol. E de meia sombra também. Essa aqui tá na meia sombra, aqui no vaso. E a outra que eu tenho tá no sol, no chão, diretamente no chão. Então é uma planta também bem ornamental, bem linda, né? Com essas nervuras assim, bem aparente. Tem brilho também, né? Tem um brilho intenso também. E é uma planta de fácil cultivo, também não é exigente. Exigente só com o local, né? Ou meia sombra ou adaptada para o sol. E eu tenho também aqui essa peperômia. Olha só que linda. Maravilhosa ela, bem brilhosa também. Eu só vou trocar aqui, vou tirar o vaso dela dali para ficar melhor. Pronto, pessoal, aqui estamos com a peperômia. Eu troquei ela de lugar, né? Tirei o bambu da sorte daqui e coloquei ela aqui para ficar melhor, para mostrar para vocês. Olha só que coisa linda. Tá bem brilhosa também, né? Não tem detalhe de outra cor. E o brilho dela também é intenso. Maravilhosa. Tem que ter cuidado com as regas também, né? Porque ela é gordinha. E é isso, e é uma planta de fácil cultivo. Então, vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fica com Deus e até o próximo.